Paz do Senhor, ótimo dia a todos. Quando observamos, amados, o livro de Gênesis, queremos fazer uma leitura desse livro e explicar algumas coisas. Gênesis, a partir do capítulo 37, a Bíblia diz na epígrafe: José vendido por seus irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa. José trazia má fama deles a seu pai. José trazia má fama de seus irmãos a seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E disse-lhe: ouve, peço, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam no molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás e reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso tanto o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: quem sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O texto sagrado vai mostrar a história de José. José é sonhador. José, os sonhos dele não eram um sonho natural. Quando deixamos sem força, dormimos, nós renovamos a nossa força naturalmente. Existe o sonho diabólico, que é o sonho perturbador, é o sonho do inimigo. E existe outro tipo de sonho, que se chama sonho espiritual. Esse você sonha e tudo que você sonhou um dia há de acontecer. Esse era o sonho que José teve, sonho espiritual. E José, quando chegou e estavam perante os seus irmãos, ele disse: ouve, peço-vos o sonho que eu tenho sonhado. Eis que estavam atando molhos, eis que o meu molho ficava em pé e o vosso molho se inclinava perante o meu molho. E eles disseram: tu, pois, deverás e reinarás sobre nós, tu, pois, deverás e terás domínio sobre nós. Os seus irmãos o invejavam, não podiam falar com José pacificamente. E José teve outro sonho. Ele contou aos seus irmãos e também ao seu pai. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Os seus irmãos o invejavam ainda mais, mas a Bíblia diz: o seu pai
guardava este negócio em seu coração. O pai Jacó não desprezou José. Ele sabia que existia algo diferente na vida de José, que o Espírito de Deus trabalhava de uma forma extraordinária na vida de José. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o pai mandou ele ver como estavam seus irmãos. E ele foi para um lugar. Chegando lá, ele estava perdido. E um homem o avistou e disse: eles não estão aqui. Eles estão nesse outro lugar. E ele partiu imediatamente para esse outro lugar. Da mesma forma, quando estamos perdidos em nossa vida espiritual, não é um homem que nos encontra, mas é a pessoa de Deus. O Espírito Santo toca o nosso coração, nos direciona, nos dá o caminho certo, nos dá o caminho que devemos seguir. E nós voltamos a trilhar a nossa vida debaixo do querer de Deus. A Bíblia Sagrada é linda, é extraordinária. Deus, de uma maneira linda, trabalhou na vida de José. Porque quando ele sai e vai avistar os seus irmãos, ele não recebe uma palavra boa, alegre, de ânimo, um elogio. O que eles dizem é: esse lá vem o sonhador mor. Sonhador mor foi uma atitude de zombaria. Era dizendo: José, não dá, ele é o mestre dos sonhos. E o que vamos fazer dele? Vamos lançar ele na cisterna. E Rubem disse: não lancemos ele, mas vendemos aos mercadores ismaelitas. Até lançaram José na cisterna, mas a cisterna estava vazia. E assim como Rubem disse para vender aos mercadores ismaelitas, venderam José por um preço insignificante. A gente percebe que, sem nenhum aviso, José foi levado brutalmente para ser lançado na cisterna, despojado de sua bela túnica e jogado em uma cisterna profunda e suja. Aquele que é jogado na cisterna, eu estou repetindo para te dizer, Deus há de tirar. Pode ser uma cisterna profunda, pode estar suja, mas perceba que a cisterna não havia água, porque Deus não tinha morte para José, tinha vida. José lhe foi vendido para Potifar. Alfredo Enche, em seu comentário, vai dizer que Potifar era o capitão da guarda de Faraó. O capitão da guarda de Faraó, ele foi vendido. E chegando lá na casa de Faraó, tudo estava nas mãos de José, confiado. E Faraó, quando teve que se retirar, a mulher de Faraó tentou José. E o que ele fez? Cedeu? Não, ele resistiu. Quando a tentação vem, temos que ficar calados e nos rendermos à tentação? Não, temos que fugir às armadas do maligno. Tudo que o inimigo armar contra as armadas do maligno, temos que resistir. Tudo que o inimigo armar contra a nossa vida,
temos que resistir. José foi vendido a Potifar, mas quem era Potifar? Era um dos executores de Faraó. Potifar não brincava em serviço. Ele tinha experiência militar. Potifar tinha uma experiência militar tão grande, tinha poder de vida e morte. Então era um homem que tinha estratégia ferrenha para destruir. Quando queria destruir, ele destruía. Quando queria exaltar, ele exaltava. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José. Podemos passar por situações que passarmos. Pode vir inimigos cruéis, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores de da maldade. Temos que entender que a nossa luta é espiritual. Se algum ser humano está tentando lutar, invejar, te trair, se preocupe não. Ele é ser humano, ame ele, cuide dele, porque nós temos que amar uns aos outros. Mas saiba, quem está usando ele ou ela é o inimigo. Mas Deus quer que você seja usado para que possa transformar vidas. Deus conta com homens e mulheres para que haja onde quer que ele vá, aonde quer que ela vá, transformação de vidas. Deus conta com você. José mostrou uma coisa, que ele tinha tudo às suas ordens. Ele tinha empregados, ele tinha mantimento, ele tinha instrumentos, mas o que ele não podia fazer era tomar, porque ele sabia que ela tinha de encontro, primeiramente, ao querer de Deus, não podia tomar algo da parte de Deus, o querer de Deus conforme a vontade dele. José tinha tudo em suas mãos, tudo estava confiado pelo seu Senhor, mas ele sabia que a única coisa que o vedou, que ele não poderia fazer jamais, era ter relações com a esposa do seu Senhor. Então ele sabia que não poderiam ceder, ficar na tentação e cair em tentação. Mas ele resistiu. A mulher tentou a José não só uma vez. Na primeira vez ele deixa a roupa e sai. E das outras vezes ela tenta a José e ele resiste, porque ele sabia do que Deus tinha na vida dele. Ele diz: cometeria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Iria eu de encontro ao meu Senhor? Ele não iria desobedecer jamais a Deus, nem ao seu Senhor, porque ele sabia que Deus era primeiramente em sua vida e o seu Senhor ele tinha que obedecer, porque era uma das ordenanças que a Bíblia nos dá, é que temos que obedecer os superiores. Então ele devia obediência.
Quando seu senhor chega, a mulher vai, diz para ele que José tentou ter relações com ela, e aí ele é colocado na prisão. Quando ele chega na prisão, existiam 2 homens lá, chamados Padeiro Mó e Copeiro Mó. E eles têm sonhos e sabem que José entendia de sonho e interpretação. E o Senhor foi usado também para interpretar os sonhos dentro da prisão. O copeiro, o sonho, José disse que ele perderia a cabeça, o padeiro perderia a cabeça, mas o copeiro, José disse: lembre de mim quando for até Faraó. Mas quando ele chegou até Faraó, a Bíblia diz que ele não se lembrou de José. Você pode estar esperando dos homens que possa fazer lembrança em algo na sua vida, mas eu te digo, espere em Deus, aguarde em Deus, que a sua vida esteja totalmente voltada e crendo no que Deus falou, no que Deus vai fazer. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas com o Senhor Jesus no centro da nossa vida, tudo se realiza. Deus muda a história. Potifar tinha confiança em José. A gente percebe que José era formoso, de porte. O homem tem um porte físico. Ser formoso, ser elegante, ser bonito, isso não é pecado. O pecado é ele viver uma vida desregrada perante Deus, distante do que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que José era afeiçoado e bonito. Essas palavras são citadas 4 vezes, fazendo referências a José, a Saul, Davi e Absalão. Fazendo referência, como eu falei, a José, a Saul, a Davi e a Absalão. Eu disse que ser bem apresentado e bonito não é pecado. Mas temos que entender que surgem muitas tentações. Tem pessoas que querem ser bonita, elegante, mas saiba, as tentações vão vir para aqueles que Deus deu essa beleza aparente. Não é pecado, mas que as tentações vão vir. E o segredo é você fazer como José, não fique, fuja, corra, escape pela tua alma, pela tua vida. A mulher de Potifar vai dizer: deita-te comigo. Ela não só disse uma vez, ela disse várias vezes. A tentação pode vir passar,
outra tentação pode vir passar, outra tentação pode vir passar. Não deixe a tentação ceder e você cair. Que ela vem e passe, que você resiste à tentação, porque o cristão tem que viver uma luta batalhando pela fé, buscando a Deus em oração, em jejum, consagrando, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé e lutar pela fé. Quem luta pela fé ora. Quem ora recebe resposta. Quem ora intercede pelo próximo. Quem ora vive clamando pelas vidas. O teu clamor, Deus vai responder. Deus vai atender o teu clamor, o teu pedido. Se é uma petição, Deus atende petição de vidas que estão clamando a Ele, pedindo a Ele, suplicando a Ele. José não era uma múmia, não era uma pedra. Ele era um homem perto dos 30. Então imagine um homem sofrer essas diversas tentações. Não foi fácil. Ele era um homem perto dos 30 com sangue correndo nas veias. Então não foi fácil para José escapar, resistir à tentação. A sua tentação ao que está o inimigo lhe cercando para lhe tentar está difícil. Clame a Deus, resista. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz: seja atraído pelas coisas do diabo, que Deus vai aplaudir. Não. A Bíblia diz: resistir, escape por ti mesmo. Deixe de lado todas as obras do inimigo e siga a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Depois de José interpretar os sonhos da prisão, que o copeiro, o padeiro, ele morreria enforcado, mas o copeiro, Deus restituiria o cargo, Deus abençoou José. José saiu da prisão e Deus colocou ele em algo glorioso na casa de Faraó. Na casa de Faraó houve uma fome abundante na terra. Não só no Egito, mas também em toda a terra. Até em Canaã, onde José habitava, estava havendo fome. Os planos de Deus são maiores do que os planos humanos. Os planos que você tem são pequenos, mas se você coloca o seu plano na mão de Deus, os planos de Deus são maiores, são inigualáveis. Deus é aquele que ao seu tempo cumpre os seus planos, mas não se apresse, não corra. Espere o tempo do Senhor, porque Deus quer te abençoar grandemente. A Bíblia vai dizer que estava tendo fome também em Canaã. Estava tendo fome na terra dos irmãos de José. E eles foram para onde? Para o Egito. Chegando no Egito para comprar comida. Aí José, como estava liderando o Egito, José na liderança ali do Egito, colocou muito
mantimento para os seus irmãos e colocou o dinheiro de volta em dobro. Eles, quando chegaram em casa, que olharam, seu pai disse: vai, volta, devolve esse dinheiro, esse não é teu. E eles voltaram. Quando eles voltam, ele chega lá, chegou a hora de José revelar quem ele era. E José, para se revelar quem ele era, ele disse: quando vocês vierem, traga o seu irmão, traga o irmão mais novo, Benjamim. José disse que trouxesse o irmão mais novo. E eles disseram: vai ser difícil. Ele não contou tudo o que aconteceu. Mas eles foram, chegando lá, contaram ao pai. O pai mesmo, triste, deu que Benjamim fosse. E quando José chegou lá, estava Benjamim, seu pai, seus irmãos. José prontamente disse: eu sou José, a quem vós vendestes ao Egito. Eu sou José, a quem vós vendestes ao Egito. Naquela hora o coração disparou, o coração acelerou. Os irmãos disseram: e agora, o que será de nós? Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Gade, Dan. E foi um por um. Imagina as mentes turbadas dizendo: o que será de nós? Será que ele vai ceifar a nossa cabeça? Será que ele vai jogar em alguma cisterna suja, imunda? Será que ele vai nos despir das nossas vestes e nos matar à espada? Claro que não. O coração de José era um coração diferente. Era um coração cheio da presença de Deus. Quem tem a presença de Deus na sua vida é diferente. As situações podem parecer difíceis, mas ele sabe que uma situação difícil ou situações difíceis que ele passar, Deus está com ele. Deus não desampara os seus. Está fácil? Permanece com Deus orando, buscando. Está pouco difícil? Permanece com Deus buscando e orando ainda mais. Está difícil demais? Busca a Deus incessantemente. Vai constantemente se refugiar em Deus. Que o teu abrigo possa ser Deus, que você não possa desistir jamais, ainda que venham contra ti, querendo te caluniar, querendo te desprezar, mas lembre-se, os sonhos não são teus, os sonhos é de Deus. Quem resolve sonhar os sonhos de Deus não vacila. Quem resolve sonhar os sonhos de Deus não recua. Quem resolve sonhar os sonhos de Deus é abençoado grandissimamente. Glória a Deus.